E eu comecei a sentir uma dor no meu seio. Aí o médico foi e disse que eu tava com birraio 4. E birraio 4, já tem puxado no YouTube, sempre é CA. Minha filha, naquele momento, passou um áudio perguntando se fazia particular. A doutora respondeu assim, não, aqui é tudo pelo SUS. O hospital aqui tem tudo, é exame, é cirurgia. Eu vou cuidar da sua mãe como seja a minha mãe. Se não fosse esse hospital, não sei como nós teria ido até a Fortaleza para fazer esse tratamento. Longe, né? Graças ao governo do estado, nos últimos 3 anos e meio, o tratamento do câncer chegou nas regiões de Quixeramobim, Limoeiro do Norte e Crateús. E assim como Antônia, mais de 6.000 pessoas foram atendidas perto de casa. Se você tá lá embaixo, quando você chega lá, você se levanta, o astral. Porque eles dão força para a gente. Governo do Ceará, a maior obra é melhorar a vida das pessoas. A empresa TJA7 vai realizar mais um sonho da casa própria. Aqui ao meu lado, o engenheiro Janucier, como também o empresário Tiago Nunes, os futuros moradores aqui dessa residência. Estamos aqui felizes demais por realizar mais esse sonho, mais essa entrega de chaves e que vocês sejam muito felizes nessa casa. Do fundo do coração, mais um sonho realizado e nós estamos muito, muito realizados com isso. Então, para você que ainda deseja, né, que quer sair do aluguel, quer realizar o seu sonho da casa própria, nos procura a TJ7, vem para cá, vem para melhor, viu? Porque nós temos aqui o melhor para você. Muito, muito feliz por realizar mais um sonho, graças a Genucier, a Tiago e a TJ7. A gente agradece muito a todo mundo que esteve com a gente. Nunca desistiram da gente. Gente, não desista do sonho de vocês. Procurem a TJ7, que eles não deixam o sonho de vocês. A minha família, hoje, somos muito felizes e estamos realizando nosso grande sonho, graças a eles. Que a TJA7 ajuda a resolver este grande sonho, né? Demais, muito feliz. Agradecer ao Genucier, ao Tiago, por esse sonho. É difícil, mas conseguimos. Obrigado. Só aplaudir aqui, ó. Momento bacana, TJA7 realizando seus sonhos, né? Vem pra TJA7, a melhor. APOC, Sindicato de Lutas e Conquistas. Oferecemos assessoria jurídica, alojamentos e parcerias. Não perca tempo. Associe-se à APOC e junte-se a nós na luta por uma educação de qualidade e valorização dos seus profissionais. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICO. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Socel Motos Yamaha chegou em Icó, com uma loja ampla e moderna para melhor atender a todos com agilidade, qualidade e tecnologia que você, cliente e amigo, merece. Já estamos funcionando e já iremos fazer a nossa inauguração, abrindo também a oficina para dar assistência técnica para todos. A Socel trouxe um lote promocional de fábrica com preços e condições imperdíveis, no financiamento, à vista e no cartão em até 12 vezes sem juros. Fale conosco. WhatsApp 88 2018 1090 ou em nosso Instagram @SocelMotosCE, Avenida Nogueira Cioli 1553 Centro. Socel Motos, seu lugar é aqui. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICO, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O sindicato na luta com você.
Boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem nesse momento. Um grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor. Sou preguiçoso não, sou peregrino, viu? Um abraço, Rogério, por bom fim. Deus abençoe. Vamos louvar. Tô meio rouco hoje, viu? Não, sou peregrino. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou o pai e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou o pai, ele é fiel. E era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia! Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como disse Maria, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e porque ele não se esquece dos humildes, não se esquece dos quebrantados de espírito.
Por isso a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Cântico de Maria. Ela entoou esse cântico quando ela foi visitar a sua prima Isabel. Isabel estava grávida e era já um milagre. E para confirmar o que o anjo tinha já lhe falado, que ela ia ser a mãe do Salvador, ela vai até Isabel, que também estava passando por um momento sobrenatural. Isabel já estava grávida de 3, 4 meses, quando o menino saltou no ventre de Isabel, João Batista. E ela disse: bem-aventurada sou eu, és tu, porque a mãe do meu Salvador está na minha casa. E aí ela foi cheia do Espírito Santo e ela engrandeceu ao Senhor, porque Deus fez maravilhas e o nome dela nunca ia ser esquecido. E foi tão benevolente com uma menina uma jovem tão humilde. Glorificado seja o nome do Senhor, porque nós continuamos entoando o cântico de Maria, dizendo: nossa alma engrandece ao Senhor e o nosso espírito se alegra em Deus, o nosso Salvador. Porque Ele é bom, porque Ele tem sido bom conosco todos os dias. Mais uma quinta-feira de alegria, de contentamento, de programa, de vida, de saúde, de ânimo, de disposição, por estarmos felizes em estar aqui, fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos. Obedecendo à ordem do Senhor, que é: ide por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura, levar o evangelho a todas as nações, a quem pudermos levar este evangelho de boas novas, e aquele que acreditar e aquele que crê será salvo, através do evangelho, através da palavra, através das escrituras, da palavra deixada, por tudo que Jesus falou e os apóstolos. Nós temos essa obrigação, este mandamento como discípulos, de continuar falando aquilo que o Senhor deixou escrito e falou para os nossos corações. E o Senhor disse: o que vocês recebestes de graça, também vocês dê de graça. O evangelho a gente recebe de graça. E o evangelho tem que ser transmitido de graça. Alguns eventos, seja eles religiosos, de que igreja for, tem custos com o palco, tem custos com os equipamentos, tem custo com toda a infraestrutura. Mas aquele que vai levar a mensagem de Deus, ele não pode extorquir uma igreja ou um governo ou qualquer outra instituição que estiver trazendo um homem ou uma mulher de Deus. Ele tem que vir e ser feliz com o sustento, porque o que ele vai trazer é o evangelho, e o evangelho, ele é transmitido pela graça e de graça. Muitas coisas que envolvem esse programa precisa de dinheiro, precisa de equipamentos, precisa de funcionários, precisa de pessoas e tantas coisas a mais. Mas o que está no nosso coração, que é a mensagem de Cristo, ela deve ser repassada de graça, porque nós recebemos de graça. Amém? Vamos louvar o Senhor e agradecer a Deus por esse início de programa, por essa quinta-feira, por esse Deus tão abençoado, esse mês de fevereiro, tão bom que Deus tem nos abençoado aqui na cidade de Icó. Já começam as nossas chuvas e nós já nos alegramos com o clima que começa a melhorar. Vamos agradecer o Senhor. Deus, obrigada por esse dia, obrigada por mais uma quinta-feira. Obrigada, meu Deus, pelo teu amor nas nossas vidas. Obrigada, meu Deus, porque tu tens sido fiel, tu tens sido bondoso, por essas chuvas que começou a vir sobre a nossa terra. Deus eterno, que o Senhor venha, meu Deus, trazer chuva de prosperidade, chuva de colheita. Deus bendito, chuvas, ó Deus eterno, para que a terra enriqueça.
Deus, em nome de Jesus Cristo, que esse programa venha, Deus, trazer paz aos ouvintes, aos telespectadores, que o Senhor use cada um de nós aqui como instrumentos nas tuas mãos, para que possamos abrir e fechar a boca, sendo instruídos pelo teu Espírito Santo. Que o que nós venhamos a falar ou cantar, venha ser, ó Deus eterno, vindo completamente do alto, do Pai das luzes, que sabe, que conhece os corações, que sonda e que conhece o que cada um precisa ouvir. Tu és o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Tu sabes de todas as coisas. E assim te pedimos todas essas coisas no nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória ao nome de Jesus. Mais uma vez, muito feliz no programa Amor em Ação, esse programa idealizado por minha mãe, pastora Socorro. Também assistido pelo meu pai, pastor Edmir, pela Igreja Bereana, a Igreja do Nosso Coração, juntamente com o meu esposo, o pastor Luciano, a minha tia, a missionária Nenê, o diácono Martônio e outros irmãos que fazem parte dessa igreja tão querida, tão amável, e que sempre eu convido vocês para estar conosco aos domingos, às 6:30 da tarde. Você vai ter um momento de adoração e de palavra de Deus também, além desta quinta-feira, que é um momento também em que nós louvamos e engrandecemos ao Senhor como igreja. Louvado seja Deus por isto. Estamos felizes e alegres porque o Senhor tem nos dado graça e tem nos dado bom ânimo. E eu quero ler aqui com vocês, deixar uma passagem bíblica introdutória. Daqui a pouco já vamos para os louvores e para a pregação da palavra de Deus com o pastor Luciano. Mas vamos ler aqui Isaías capítulo 61. Isaías é um livro tão especial que ele fala tanto do Messias, que alguns teólogos neoliberais, esses teólogos que mais buscam, a parte científica da Bíblia e sem olhar muito para a espiritualidade, tentando explicar as coisas espirituais que não são capazes de explicar, mas eles começam a conjecturar coisas que não são reais. Alguns acreditam que Isaías, o livro de Isaías, foi escrito por 2 Isaías. Tamanha precisão que ele profetiza sobre a vida de Jesus. Ele fala sobre Jesus 700 anos antes, como se estivesse vendo. Ele profetiza de uma forma tão íntegra sobre o Salvador, sobre a crucificação, sobre a vinda de Jesus, ia nascer em Nazaré, que ia ser numa manjedoura, que ia nascer de uma virgem, que ia vir montado no jumentinho. Isaías, 700 anos, ele profetiza tudo isto. E alguns teólogos querem dizer que são 2 Isaías, que não tem condições, ele viu, mas não é verdade. Foi o profeta Isaías, que era primo do rei Uquias, e que quando morreu o rei Uquias, lá no livro de Isaías, no capítulo 6, ele fica muito deprimido, muito triste, como qualquer cristão. Em sua tristeza, ele vai para o templo, ele vai orar, ele vai buscar a Deus. E ele, quando está no templo orando pelo luto do seu primo, que era um rei muito bondoso, um governador muito bom, ele está chorando quando ele viu o Senhor. Ele tem essa visão e ele vê o nosso Deus em cima do templo, sentado em um alto e o sublime trono, e as vestes do Senhor desciam do céu até o templo, de maneira que o templo ficava cheio das bordas das vestes do Senhor. E ele olhava para o céu e via
o trono de Deus, e no trono de Deus anjos, serafins, uns com as mãos, com as asas no rosto, outro batendo as asas, e outros louvando e voando e dizendo: Santo, 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 Kadosh, 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 que é em hebraico. Isaías disse: eu vou morrer, eu sou pecador. Não tem condições de um ser humano ver essa gloriosa presença de Deus e não ser morto, fulminado. É muito santo. Ele disse: eu vou morrer. Quando ele viu um anjo trazendo até ele uma brasa viva, tocando na sua boca e purificando os seus lábios. Porque ele disse: ai de mim, eu sou pecador e os teus lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o anjo toca a sua boca, purificando a sua boca com aquele tição quente. E ele escuta uma voz dizendo: a quem enviarei? Quem irá por mim? E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E desde então, Isaías começa a ser esse profeta do Senhor, que ele escreve 66 livros, referente aos 66 livros da Bíblia. Podemos dizer que Isaías é uma mini Bíblia, porque ele contém tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento em profecia. E aqui no capítulo 61 ele está falando sobre Jesus. Ele vai dizer o que Jesus falou em Mateus, quando Jesus estava na sinagoga. E foi dado a oportunidade para um dos discípulos ou um dos judeus ler a passagem bíblica naquela reunião daquele dia. Jesus se levanta, pega o rolo sagrado, que não era uma Bíblia, era um pergaminho, e ele abre e vai ler justamente essa passagem de Isaías 61, versículo 1, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Fica aqui. Eu estou lendo Isaías 61, capítulo 1. Mas quando você for em Mateus ou nos evangelhos de Marcos e Lucas, você vai encontrar essa passagem. Jesus repetindo essa passagem. Agora Jesus falando o que era dele. E os religiosos não vão aceitar. E não aceitaram. Porque Jesus começa a dizer esse versículo, que Isaías profetizou se referindo ao Messias. E ele começa, Jesus, a ler Isaías capítulo que eu estou lendo, 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os corações contritos, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo 2: a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes. Antes de ler o versículo 3, Jesus leu esses dois versículos. E Jesus sentou na cadeira reservada ao Messias e disse: hoje se cumpriu as Escrituras, porque o Messias está falando. Você tem condições de imaginar essa cena? Jesus, que cresceu no meio daquele povo, que eles conheciam Maria, José, conhecia a vida, conhecia a oficina de carpintaria, que cresceu entre eles. E quando Jesus, ele completa 30 anos, ele começa o ministério dele depois do batismo com João Batista. Agora ele tem uma escola de discípulos, como muitos judeus podem ter a sua escola de teologia, a sua escola de discípulos, normal até aqui. Mas quando o professor, quando o líder, quando o mestre de uma escola judaica, ele está falando do Antigo Testamento, não tem problema. Mas quando o líder da escola diz: eu sou o Messias,
Tem que ter coragem. Ou então tem que ser o próprio Deus mesmo. Como eles não acreditavam, esse homem está doido. É um blasfemo. É um herege. Não tem condições. Ele está blasfemando. Como é que ele faz isso? Ele diz, se senta na cadeira e diz: eu sou esse Messias. O ódio da religião, o ódio dos sacerdotes, o ódio deles, porque não aceitavam o Messias, que não vinha com poder político, que não vinha com poder civil, que não vinha com poder de guerra, mas vinha com palavras de bem-aventurados mansos, bem-aventurados pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados injustiçados, bem-aventurados aqueles que são envergonhados, bem-aventurados pequeninos. Eles não queriam aceitar. Eles não queriam aceitar e não aceitaram e crucificaram o nosso Senhor. Mas ele teve essa coragem, não de fazer uma guerra civil, mas de trazer uma palavra para incendiar. Até hoje, 2000 anos depois, ainda ficamos impactados em saber que Jesus disse: eu sou este, eu vim para trazer liberdade aos cativos, para pregoar salvação, para quebrar as cadeias, para trazer um ano aceitável do Senhor. Eu vim para fazer vingança e consolar os tristes. Jesus veio para isso. E no versículo 3 do capítulo 61 de Isaías diz: a ordenar acerca dos tristes. Aqui eu quero fechar. De Sião, e lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de alegria, em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Ele ordena acerca dos tristes. Quem é triste? Toda a sociedade. Estamos vivendo em um século, em uma década de pessoas angustiadas, em uma década de pessoas tristes, de pessoas deprimidas, de pessoas que por besteiras, poucas coisas, ficam preocupados, ansiosos. É síndrome do pânico, é arritmia, é nervosismo, é todo tipo de ansiolítico. Os que não vão para o ansiolítico se refugiam nos vícios, na bebida, na droga, na comida. Não, eu não vou me ausentar, não. Eu também sou ser humano. Eu faço parte desse contexto, onde tudo é ligeiro, onde tudo é rápido, onde o ano se acaba muito rápido. Quando nós terminamos o dia e não fazemos nem o terço do que pensamos, do que planejamos. Quando o ano acaba e você diz: meu Deus, o que eu comecei ainda nem concluí, o ano já acabou. Porque os dias estão corridos, a tecnologia tomou de conta das nossas vidas, tudo é rápido, não existe mais tempo, o tempo está pouco. Por isso que as pessoas andam assim, corridas, preocupadas, ansiosas. Não tem mais um tempo de lazer, não tem mais um tempo de respirar, não tem mais um tempo de buscar Jesus, de meditar nas suas palavras, de se esconder debaixo da sombra do Altíssimo, de dizer agora: para a internet, para o celular, para tudo, deixa eu ficar aqui em silêncio, para que as minhas emoções possam ser equilibradas, organizadas, que venha um prumo dentro da minha alma, do meu corpo, do meu espírito. Porque ele disse no versículo 3, por favor, põe de novo o versículo 3 do capítulo
61 de Isaías, ele disse: a ordenar acerca dos tristes de Sião e lhes dá glória, vestes de glória. Você sabe o que é vestes de glória? É vestes de festas maravilhosas, vestes de uma festa solene. Lhe dá vestes de glória ao invés de vestes de cinza, de sofrimento. Óleo de gozo ao invés de tristeza. Vestes de louvor, vestes de alegria. Quando você vai para um evento maravilhoso, eu imagino que o casamento da sua filha, a mãe vai maravilhosa e o pai vai com o melhor terno, porque é a melhor roupa para o casamento da sua filha, uma data muito esperada. Ou a formatura, a sua formatura, ou a formatura do seu filho, da sua filha. Com certeza você vai usar uma veste de louvor, uma veste de alegria. Não é qualquer roupa, é uma veste que demonstra que aquele exterior está expressando o momento, é muito especial. Vestes de louvor, vestes de alegria, em vez de um espírito angustiado, em vez de vestes de cinza, ou seja, vestes de luto, vestes de trapo, ao invés de vestes de cinza, vestes de prato, vestes de louvor, a fim que vocês se chamem árvores de justiça, carvalhos de justiça, na plantação. Quem é o agricultor? É ele. Quem é o lavrador? É ele. Nós somos comparados a árvores, a carvalhos de justiça, na plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Ele nos faz árvores de justiça. Então eu e você podemos sim refletir a imagem e a semelhança do nosso Deus, porque em nós as pessoas, a cidade, a sociedade olha para uma árvore que tem frutos, e frutos de justiça, e frutos de alegria, frutos de bondade, e você pode ser sim não julgado, mas identificado como a pessoa que está na plantação do Senhor e está engrandecendo o nome dele. Para isso você nasceu e para isso você vive, para ele e por meio dele. E saiba que é para ele que você deve voltar. Tudo é uma questão de escolha neste livre-arbítrio que você tem. Aquele que quiser ser carvalho de justiça, árvore de justiça, que venha confessá-lo diante de todos, como eu estou fazendo aqui neste microfone, para que todos saibam que eu tenho uma vida dedicada ao Senhor. E que eu possa dizer: você pode me cobrar. Se você me ver não tendo frutos de justiça, ou não trazendo frutos dignos, você tem autoridade de dizer: irmã Morgana, pastora Morgana, ou minha querida, você não é uma pessoa que fala da palavra de Deus, porque você está demonstrando outra atitude. Você pode sim questionar a mim, e eu vou lhe responder, talvez com arrependimento, se for verdade, ou talvez explicando um mal-entendido. Mas nós somos completamente dependentes deste Deus. Como Ele é bom, maravilhoso, que você possa ter esse Jesus e ter essa capacidade pela graça, não pelos seus méritos, não pelos meus méritos, não pelas minhas obras, não porque eu me esforço, ou é porque eu sou mais, ou você é mais, ou eu privilegiado. Não, porque o Senhor nos faz árvore de justiça na sua plantação, e essa árvore, ela vai dar o seu fruto certo, na hora certa, no tempo certo e na estação certa, como diz o Salmo 1. Aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite será como a árvore
Todos vocês conhecem Salmo 1. Plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto. Olhe, aquele que medita na palavra do Senhor será como uma árvore plantada, leia depois Salmo 1, junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Porque seremos como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Que águas são essas? O Espírito Santo. Dá o seu fruto todo ano? Não. Na estação própria, que Deus sabe. Mas as folhas não caem. Porque aquela árvore, na estação própria, ela vai prosperar. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Que você possa trazer para si e dizer: eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e eu sei que as minhas folhas não vai cair. E em nome de Jesus, 2026, tudo que eu fizer prosperará. Se você está em casa, diga amém por essa palavra, que eu digo amém aqui também na Princesa do Vale. Glória ao nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda a sua família, hoje e sempre. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Saber que o Senhor é bom, e bom o tempo todo. Vinde e vede que o Senhor é bom. Avalie a presença de Deus na sua vida, porque Deus faz grandes coisas por nós. Diz a Bíblia: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quando for orar, ore pensando em coisa grande, pois o seu Deus é grande. Grande é o Senhor, e bondoso e misericordioso. O Senhor tem à disposição dele a sua igreja aqui na terra. A igreja é casa de Deus. A igreja é casa das nações. A igreja pertence ao Senhor Deus. E nós o amamos. Deus deu pastores à igreja.
Não a igreja a pastores. Pastores são escolhas divinas para uma missão especial na face da terra. Deus é soberano na sua escolha. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Isso é uma realidade espiritual, existencial e é real nos nossos dias. Muitos desistem do Evangelho. Muitos abandonam a casa de Deus por pouca coisa. Tem gente morrendo por causa da Bíblia. Na China, tem muita gente indo para centros de concentração, de trabalho forçado, e são obrigados a negar a Bíblia, a negar Jesus Cristo, e abandonam eles a própria sorte, e outros são fuzilados. No Irã, muitas pessoas morreram por amor a Cristo. Tem muita gente pagando um preço alto só porque ama Jesus Cristo, só porque ama a Bíblia. Isso acontece na China, acontece no Irã, acontece na Coreia do Norte, até em Cuba acontecem essas coisas. Hoje menos, mas no passado matou muita gente, muitos pastores, missionários, conta a história das missões modernas. Mas nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Espírito Santo, nós temos uma agenda cristã de serviço a Deus, de serviço ao Senhor. Eu quero que você abra a Bíblia no capítulo 5 de 1 João. Capítulo 5 de 1 João. Quero mandar um abraço, aproveitar o momento, mandar um abraço ao pastor Lima, pastor dirigente da congregação de Horizonte, Ceará. Um abraço, que Deus te abençoe e te ilumine nessa missão, nessa Missio Dei que Deus entregou nas tuas mãos para fazer o nome do Senhor ser conhecido, reverenciado e aceitado. Nós cremos que Deus te levou para aí e creio que Deus vai te usar na Assembleia de Deus, Canaã. Aproveitando o momento, mando um abraço ao pastor Gessé, que é o presidente da Canaã, e ao meu pastor do Tempo Central, o pastor Antônio José. Quero mandar um abraço a ele e toda a sua família, e todos os pastores do Tempo Central, dirigentes de congregação, nós mandamos um abraço. E aqui no Icó, um abraço ao pastor Edmir, pastora Socorro, que dirige a Igreja Beriana, Igreja Evangélica Beriana, o Reino dos Céus. E é o reino mesmo. Vamos ler a Bíblia? 1 João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não é difícil, não é duro ser crente. Ser crente em Jesus é abraçar o suave Salvador Jesus Cristo, que diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, não são penosos os mandamentos de Deus. Diz as Escrituras que estamos lendo. Os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que
crê que Jesus é o Cristo, no mesmo capítulo, no versículo 17, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aquele que nasceu de Deus o guarda do maligno, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos, versículo 20, que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Olha o que Paulo diz, João diz, digo melhor, que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, rejeitar Jesus é um pecado gravíssimo. Não é opinião minha, não é opinião de outros pastores, não é opinião da igreja, não é opinião do governo. Esse aqui não é mesmo. É a palavra de Deus. Quem é que vence o mundo? Aquele que é nascido de Deus, que tem essa marca cristocêntrica. Cristo é o Senhor dos nascidos de Deus. Diz as Escrituras, quem é que crê que Jesus é o Cristo? Quem crê que Jesus é o Cristo é o nascido de Deus. Então a primeira marca dos nascidos de Deus é uma pessoa que crê no Senhor Jesus. Não é qualquer um que pode ser chamado nascido de Deus. Nascido de Deus em Jesus Cristo, crendo no Senhor Jesus. Tem filhos de Deus em Adão, toda a raça humana. Toda a raça humana é de Deus, em Adão. Toda a raça humana tem o pecado original. Agora, há um outro grupo dos nascidos de Deus, da humanidade, que é salvo. São os nascidos em Deus que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a marca objetiva e subjetiva do nascido de Deus. Primeira marca do nascido de Deus. Eu quero falar de 4 marcas dos nascidos de Deus. Primeira, crê no Senhor Jesus Cristo. É alguém que crê que Jesus é o Senhor. A gente fala de Jesus e divide logo as pessoas. E Jesus disse que veio para dividir. A nora crê em Jesus, a sogra não crê. O pai crê, o filho não crê. O filho crê e o pai não crê. Jesus é um fator de divisão. É um fator que leva a pessoa a uma decisão. Quando eu resolvi ser crente em Jesus, eu dei a minha vida e só tinha eu em toda a família. A luz raiou no meu coração e eu comecei a servir ao Senhor. E simplesmente perseverei e estou de pé, firme e forte, e a minha família, quase toda ela se converteu. Tenho 8 irmãos crentes. Um deles é pastor. 2, o meu irmão, o pastor Lima e eu. E a nossa marca maior é a crença em Jesus Cristo. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, então você é salvo. Você é salvo. Se você crê no Senhor Jesus. Mas falou de Jesus e você aborrece, então você não está no caminho da salvação. Segunda marca do nascido de Deus é que ele vence o mundo.
Versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você que é nascido de Deus tem que vencer o mundo. É uma marca do nascido de Deus. Vence o mundo. O mundo inteiro jaz no maligno, diz a Bíblia, nesse mesmo capítulo. O mundo tem um príncipe, que é Satanás. O príncipe deste mundo. Mas ele nada tem em nós, que estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que mundo é esse que Jesus ama? Que Jesus vence? Que mundo é esse que Jesus venceu na cruz do Calvário? O mundo sistêmico, o mundo político, o mundo social, o mundo geograficamente falando, todas as nações, ele ama, mas para ser salvo, tem que vencer o mundo. Não há vitória se você é misturado ao mundo. Se você se mistura às coisas do mundo, aos vícios, às drogas, ao materialismo, à corrupção, à soberba, o egoísmo, todas essas coisas tiram a salvação das pessoas. Porque não podemos viver de qualquer jeito. Quem é de Deus tem marcas do seu Pai Celestial. Se eu andar muito com uma pessoa, eu acabo pegando os cacoetes dele. Da mesma forma, os que andam com Deus, pegam os cacoetes divinos. Sabe perdoar, sabe amar, sabe ser doador, sabe ser generoso, sabe ser bondoso. Não porque ele seja essas coisas, é porque Deus está nele. Deus está em você, então você vence o mundo. Você vence esse mal sistêmico que está instalado no Brasil e no mundo inteiro. Essas perseguições que geram matança nesses países da cortina de ferro, como chamamos, é lamentável, mas é uma realidade. Só porque fala de Jesus. Falou de Jesus, é crime em Marrocos. Falou de Jesus, divide as opiniões. Mas nós cremos que Jesus é o Cristo. Nós somos nascidos de Deus. Pastor, você está se exaltando. Não. Você pode dizer também, eu nasci de Deus. Depende se você tem essas marcas aqui. Crê no Senhor Jesus Cristo, vence o mundo. E a terceira marca, não vive pecando. Nasceu de Deus, você para de viver a vida pecaminosa que vivia antes. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em 1 João, capítulo número 5, capítulo lido, está escrito, versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro Deus. E estamos no verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Este é verdadeiramente a vida eterna. Aquele que nasce de Deus vence o mundo e não vive pecando. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Leia esse texto fora do contexto, sem querer. Voltamos para o tema. Aquele que ama a Deus, aquele que é nascido de Deus, não vive praticando o pecado. Vence o mundo e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quer vencer o mundo? Esse mundo maligno? Esse mundo de pessoas violentas? Esse mundo de desconfiança?
esse mundo carnal, esse mundo diabólico, este mundo cheio de falsidade, de hipocrisia, cheio de veneno social. Os governos são para abençoar o povo e acabam fazendo coisas diferentes. Eu amo Jesus Cristo. Por isso eu venço o mundo, o pecado diariamente. A Bíblia diz, Romanos 6:14, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. Onde abundou o pecado, super derramou-se a graça de Deus. Você pode ser salvo, pode ser nascido de Deus. Quem é nascido de Deus? Pessoas que creem no Senhor Jesus, pessoas que vencem o mundo, pessoas que o maligno não lhe toca. Proteção divina. São protegidos por Deus, protegidos pelo Espírito Santo, pelos anjos eleitos de Deus que trabalham em prol dos que hão de herdar a salvação. Quem crê em Jesus vence o mundo, vence o pecado, vence a si mesmo, é sempre um vencedor. No capítulo 2 do Apocalipse, capítulo 3, existe 7 vezes a frase, ao vencedor darei. Ao vencedor herdará todas as coisas, Apocalipse 21:7. Tem que vencer, meu amigo. Tem que vencer. Que é nascido de Deus, vence o mundo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Diz a Bíblia aqui. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O diabo só pode mexer com você se Deus permitir. Para uma aprovação, para um meio de te chamar a atenção do Evangelho. Às vezes Deus permite o mal nos atingir para entendermos direitinho qual é o seu chamado. Há uma proteção divina especial para os nascidos de Deus. Há pecado que é para a morte. Aqui fala do pecado imperdoável. Mas não é o nosso assunto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus vence. Você não culpe a Deus pelas suas derrotas e fracassos. Às vezes a pessoa faz uma coisa errada, acontece as consequências daqueles pecados. Aí, por que Deus fez isso? Se esconde atrás da vontade de Deus. E a vontade de Deus não é isso aí não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tiago 1,17 diz que todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes. Todo dom perfeito. Vem coisa boa de Deus para você. Rejeite o pecado pelo poder do Espírito Santo. Seja um vencedor pelo poder da graça, pelo poder da misericórdia. Eu fosse você, depois de ouvir uma mensagem como essa, sobre salvação em Cristo, sobre marcas do vencedor, marcas do nascido de Deus, eu entraria no reino com graça e sabedoria e decidia de novo minha vida por Jesus. Queridos amigos, boa tarde, boa noite. Foi um prazer falar para vocês a palavra do Senhor. Um beijo. Que palavra maravilhosa. Glorificado seja o nome do Senhor. Sabermos que somos redimidos pela graça. E a graça nos basta. Graças a Deus pela graça dele. Porque nós não merecíamos.
Nós não somos merecedores de tamanho amor, de tamanha graça, de tamanha entrega, dessa imensidão, desse amor tão grande que nos faz nos levantar, que nos faz erguer, que nos coloca de pé. Esse amor tão grande que nos preenche, esse amor irresistível. Porque Deus amou tanto, de tal maneira, que Ele deu seu Filho. E esse amor nos convida, nos chama, nos atrai. E é uma atração tão forte que irresistivelmente não conseguimos dizer não a este amor desse Deus. Irresistivelmente nós aceitamos, irresistivelmente nós nos curvamos, irresistivelmente nós nos prostramos, nós adoramos e dizemos: tudo é teu, tudo é pelo teu amor, a nossa dependência vem de ti e nós vivemos por isto, porque o Senhor tem nos sustentado e o teu amor é o que nos faz nos levantar todos os dias. Este amor, essa graça, esse perdão, todos os dias, a cada manhã. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é o segredo de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Todos os dias Ele nos perdoa. E é por isso que todos os dias nós temos que perdoar também o nosso próximo, sabendo que à medida que eu perdoo, eu também sou perdoada. Isso é uma chave na oração do Pai Nosso. Quando nós dizemos na oração do Pai Nosso: perdoa-nos, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Você tem que fazer essa oração em verdade. Perdoa-me como eu tenho perdoado. Se você não estiver perdoando ou perdoado, você não pode fazer essa oração. Perdoa-me assim como eu tenho perdoado. Porque aí o Senhor vai dizer: não, você não tem perdoado. E a sua consciência também fala. Mas estamos aqui porque esse Deus de misericórdia que nos perdoa todos os dias, que nos dá essa capacidade de perdoar também. Nós louvamos a este Deus porque Ele é bom, eterno e maravilhoso. O seu amor é derramado em nossos corações de forma que não conseguimos, por nós mesmos, exercer esse perdão, essa paciência, essa graça. Mas por meio do amor dEle em nós, nós conseguimos transmitir o que tem dEle dentro da gente. Amor, perdão, paz, paciência e tudo o que vem da parte de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus por essa palavra, pastor. Meu pastor Luciano, vamos fazer a oração final, já com a bênção apostólica. E o irmão Martônio, o diácono Martônio, passou para mim, para eu terminar louvando ao Senhor. Ele está com um probleminha de garganta, mas pode vir aqui na oração, né, diácono? Participar desse momento de oração conosco. Problema de refluxo, acontece de vez em quando. E ele preferiu que eu louvasse porque ele é crente. Porque para querer que eu cante, a pessoa tem que ter Jesus. Porque sabe que a pessoa não se garante muito não. Mas é corajosa e vai que vai. E assim Deus abençoa. Vamos orar? Pastor Luciano, dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração para acompanhar essa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, Deus fiel, Deus verdadeiro, toda honra, toda glória e todo louvor ao nome de Jesus. Nós o amamos e o adoramos todos os dias da nossa vida. Queremos te pedir pela nossa audiência, o pouco que nos assiste, Senhor, seja abençoado assim pelo Espírito Santo. Assim seja. Seja abençoado pela graça de Deus. Assim seja. Onde tinha trevas, raiou uma grande luz na Galileia. Assim seja. Era Jesus entre os galileus.
E tu estás entre os icoenses, entre nós, entre o Brasil, entre nós, em todas as nações, entre nós. Nós somos teus filhos. Deus Emanuel. E abençoamos a cidade do Icó. Assim seja, Jesus. Abençoamos Cariri. Amém. Abençoamos Fortaleza. Amém. Abençoamos todos os pastores. Amém. Todas as igrejas. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor. A bênção. Levante a sua mão. Participe comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações e o conforto do Espírito Santo, seja com toda a Igreja de Jesus, até a vinda do Senhor. Amém, Jesus. E a bênção apostólica. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vou louvar o Senhor, mas eu pedi aqui a nossa empresária, essa mulher de Deus, pode ser para auxiliar aqui com o diácono Martônio, uma águazinha. Pode sentar, Martônio. Obrigada. Martônio, tu vigia e não fica analisando se o tom entra ou se o tom sai. Aleluia, glorifica o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao nome dele. Venho a ti, Senhor, muda-me, renova-me pela graça que somente encontrei em ti. Agora sei que as debilidades que há em mim não prevalecerão pelo poder deste amor. Chamou em nossas vidas. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu quero te ver face a face, ó Senhor, e conhecer assim mais de ti. Prepara-me, Senhor, pra fazer o teu
basta. A tua graça nos basta e o teu poder se manifesta na nossa fraqueza. Glorificado seja o nome do Senhor, que você possa ser sustentado. A única coisa que vai sustentar a tua vida é o amor do nosso Deus. Coríntios diz que a fé e a esperança e o amor são os maiores dons, mas dos três, o maior deles é o amor. E é o único que vai continuar no céu. Porque no céu não precisa mais de esperança. No céu não precisa mais de fé. Mas o amor vai perdurar até a eternidade. Deus te abençoe no poder do amor dele. Em nome de Jesus. Até a próxima quinta, se assim ele quiser. Deus te abençoe em nome de Jesus. A empresa TJA7 vai realizar mais um sonho da casa própria. Aqui ao meu lado, o engenheiro Janucier, como também o empresário Tiago Nunes, os futuros moradores aqui dessa residência. Estamos aqui felizes demais por realizar mais esse sonho, mais essa entrega de chaves, e que vocês sejam muito felizes nessa casa. Do fundo do coração, mais um sonho realizado, e nós estamos muito, muito realizados com isso. Então, para você que ainda deseja, né, que quer sair do aluguel, quer realizar o seu sonho da casa própria, nos procura a TJ7, vem para cá, vem para melhor, viu? Porque nós temos aqui o melhor para você. Muito, muito feliz por realizar mais um sonho, graças a Genucier, a Tiago e a TJ7. A gente agradece muito a todo mundo que esteve com a gente. Nunca desistiram da gente. Gente, não desista do sonho de vocês. Procurem a TJ7, que eles não deixam o sonho de vocês. A minha família, hoje, somos muito felizes e estamos realizando nosso grande sonho, graças a eles. Que a TJA7 ajuda a resolver este grande sonho, né? Demais, muito feliz. Agradecer ao Genucier, ao Tiago, por esse sonho. É difícil, mas conseguimos. Obrigado. Aplaudir aqui, ó. Momento bacana, TJA7 realizando seus sonhos, né? Vem pra TJA7, a melhor. Foi quando eu tava num período bem delicado. Tava bem difícil. A gente foi beneficiado com esse projeto de receber essas quentinhas. E com os cursos que o Ceará Sem Fome trouxe, né, proporcionou, a gente começou a fazer todos os cursos que apareciam. A gente via que não era só as quentinhas que a gente recebia. A gente também recebia ali apoio, né? A gente também recebia, mostrava pra gente que a gente era alguém especial. O programa Ceará Sem Fome, nos últimos 3 anos e meio, coloca todos os dias 130 mil refeições no prato de quem precisa. E também traz apoio para que pessoas como a Andriele possam avançar na vida. Eu tô conquistando coisas que eu não imaginava, eu tô vivendo coisas que eu não imaginava. Então eu vi que eu não precisaria mais das quentinhas, né? Eu passei a dar a oportunidade para uma pessoa que estava precisando. Governo do Ceará, a maior obra é melhorar a vida das pessoas.
Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICO. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Socel Motos Yamaha chegou em Icó, com uma loja ampla e moderna para melhor atender a todos com agilidade, qualidade e tecnologia que você, cliente e amigo, merece. Já estamos funcionando e já iremos fazer a nossa inauguração, abrindo também a oficina para dar assistência técnica para todos. A Socel trouxe um lote promocional de fábrica com preços e condições imperdíveis, no financiamento, à vista e no cartão em até 12 vezes sem juros. Fale conosco. WhatsApp 88 2018 1090 ou em nosso Instagram @SocelMotosCE, Avenida Nogueira Cioli 1553 Centro. Socel Motos, seu lugar é aqui. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD 88 99226 8687 ou 99633 8499. Louro Tintas Automotivas.